Olá, meu nome é Luiz Felipe Medeiros, sou advogado, inscrito na OAB pelo número 109623. Hoje estou aqui para sustentar em nome de Fernando Antunes de Souza, no agravo de instrumento 53, 48, 119, 81, 2024, 821, 7000. Meu cumprimento a todos os desembargadores que compõem a Câmara de Julgamento deste recurso, em especial ao eminente desembargador relator Silvio José Costa da Silva Tavares. Registramos que nós não optamos pelo julgamento presencial deste recurso. De nossa parte agravante, havia sim um interesse na manutenção do julgamento deste recurso no ambiente virtual. Isso porque acreditamos que nesta fase do processo, ou seja, em sede de cognição sumária, seria mais eficiente haver a sustentação agravada, onde nos possibilita ter uma interação um pouco maior entre os fatos, as argumentações jurídicas e as provas que estão contidas nos autos. Portanto, vamos manter essa nossa postura. Acreditamos que é possível realizar o julgamento presencial à vontade da parte agravada, mas também analisar a sustentação oral gravada à vontade da parte agravante, a qual será juntada neste processo. O tópico 1 vai tentar desconstruir a alegação da operadora no sentido de que havia uma oscilação, uma incerteza na jurisprudência, nas normas técnicas da ANS, e que isso foi determinante para que ela, lá em 19/11/2021, liberasse os atendimentos de assistente terapêutico em ambiente escolar e ou domiciliar, ainda que, em tese, não sejam de cobertura obrigatória. Vamos tentar desconstruir a partir de fatos e a partir também da parte jurídica. Pois bem, começando pela parte jurídica, que é mais objetiva, mais simples, temos que tratar aqui a questão como, porque a própria operadora fala isso, eu vou destacar aqui, a própria operadora fala isso, se trata de um fato preveniente. Porém, o fato preveniente, a modificação contratual ou a modificação da execução contratual, que não deixa de ser parte do contrato, ela só pode ser realizada, fato preveniente, pela teoria da imprevisão. E eu preciso destacar aqui que o legislador, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso 5º, ele não traz a possibilidade de modificação de fatos prevenientes, porque os fornecedores eles são submetidos à teoria do risco, então ele não traz essa possibilidade para o fornecedor, ele traz para o consumidor. E essa possibilidade para o consumidor não é ilimitada, como eu falei, o consumidor precisa comprovar que era algo imprevisível. Então, em nossa ótica, sobre a questão jurídica, sequer havia possibilidade, ou sequer há possibilidade de prevalecer uma tese de que havia uma oscilação, porque o fato preveniente não pode ser utilizado, ainda mais sem uma questão envolvendo a imprevisibilidade, em favor da parte fornecedor. Pois bem, vamos desconstruir essa questão da imprevisibilidade também e depois tentar trazer uma reflexão aqui acerca da da verdadeira situação que levou a Unimed, então, a cancelar esses atendimentos. Pois bem, a questão de fato é a seguinte: o início do tratamento deu em 19/11/2021. O parecer técnico da ANS é de 19/8/2022, ou seja, o início do tratamento é de 9 meses antes do parecer técnico. Pois bem, comunicação, eu não estou falando nenhum encerramento que depois se deu em razão daquele termo de ajuste de conduta que foi realizado, enfim, mas a intenção de cancelamento, aliás, ela se deu, através de uma comunicação recebida pelos beneficiários em abril de 2024, ou seja, nós temos aí um lapso temporal de 1 ano e 5 meses após o parecer técnico da ANS, certo? Pois bem, outro fator que nós precisamos considerar é que entre o início do tratamento e a comunicação da intenção de cancelamento se passou 2 anos e 5 meses. Então são 2 anos e quase 2 anos e meio de tratamento. Pois bem, eu falei que também tentaria desconstruir, demonstrando aqui a real situação, o que realmente aconteceu. Em minha visão, eu constato isso, não é coincidência que em junho de 2024 a Unimed Serra Gaúcha tenha inaugurado sua própria casa terapêutica, ou seja, a Casa Semente. O que ocorre? Na verdade, vamos ser sinceros, o que ocorre é que a Unimed não tinha estrutura lá na época dos deferimentos 21, 22 para atender essas pessoas, mas os contratos de plano de saúde, e aí eu quero chamar a atenção para isso, eles são de natureza cativa e de longa duração, segundo a professora Cláudia Lima Marques, ou seja, o plano de saúde precisa trazer benefícios aos seus beneficiários para mantê-los cativos, mantê-los contribuindo, ainda que não usufruam de forma integral do plano de saúde. Então, até o plano de saúde, podemos dizer que ele precisa mais daquelas pessoas que contribuem e não usam do que, evidentemente, das pessoas que contribuem e usam o plano de saúde. Então, você precisa cativar essas pessoas. Como que a Unimed cativou essas pessoas lá na oportunidade, lá na época, 21, 22? Ela cativou liberando esses atendimentos para essas pessoas. Liberando. Ainda que, em tese, não houvesse a cobertura obrigatória, ela
liberou esses atendimentos fora, criou uma expectativa nessas pessoas e fez isso como se fosse um projeto. Ela manteve cativo essas pessoas para que essas pessoas continuassem contribuindo, e essa contribuição ela foi utilizada, ela foi necessária para essa inauguração do espaço terapêutico que aconteceu em junho de 2024. Talvez se essas pessoas não tivessem se mantido cativas, contribuindo, nem haveria recursos para criar essa casa terapêutica. Então, assim, como eu falei, os contratos de plano de saúde têm natureza cativa, né, e de longa duração. Nós temos aqui, neste caso, um contrato que foi realizado em 2007, ou seja, são mais de 17 anos de contribuição. Mais de 17 anos de contribuição. E nós estamos falando de apenas 2 anos e 5 meses de tratamento. Claro que terá o tratamento daqui para frente, mas são 15 anos de contribuição sem a utilização de um tratamento efetivo. Então, o que nós queremos dizer aqui é que, na verdade, essa alegação da oscilação da jurisprudência, além de ser ilegal, além de não estar de acordo com a parte jurídica que nós temos, o nosso ordenamento jurídico não permite isso, é uma inverdade. O que aconteceu de fato é que lá em 21 e 22 a Unimed não tinha estrutura e por isso deferiu. Então, quando criou-se essa estrutura, ela simplesmente quis cancelar tudo e passar todo mundo para dentro da casa terapêutica dela, por uma questão de custo, uma questão operacional, uma questão financeira. Não é uma questão de oscilação, não é uma questão de se adequar à jurisprudência, de rol taxativa, etc. Não, é uma questão financeira. Então, nós estamos diante de um caso aqui em que houve uma assunção ao risco. A Unimed assumiu esse risco ao deferir lá em 21 o tratamento, sob uma ótica de manter as suas contribuições até que pudesse, então, fornecer algo dentro da sua própria rede credenciada. Então, não se engane, essa alegação de oscilação, além de não se enquadrar na lei, ela não é verdade. Pois bem, tópico 2, o distinguish, né? O que se analisa antes, excelências? O contrato, suas repercussões, né? Os seus comportamentos, as expectativas geradas, ou apenas a cobertura? A cobertura prevalece sobre tudo, ou não prevalece? Existem regras contratuais que devem ser analisadas antes da questão da cobertura? Pois bem, vamos lá. O primeiro realce que eu gostaria de fazer é que tanto o parecer técnico 25 da INES, quanto, por exemplo, o paradigmático do rol taxativo, decidido pelo STJ, eles ressalvam a ideia de contratação extra-rol, ou seja, aquela contratação que, embora não esteja no rol de cobertura obrigatória, pode ser realizada em contrato. E aqui nós estamos falando não de uma cláusula contratual propriamente dita, mas de uma cláusula que se dá a partir de um comportamento. O ordenamento jurídico reconhece isso, uma cláusula que se dá a partir do comportamento reiterado e da legítima expectativa gerada e resultando, então, numa situação envolvendo a boa-fé e a vedação ao comportamento contraditório. Então, isso não deixa de ser uma cláusula contratual. Então, acreditamos que não há como dizer que deve ser analisada a cobertura e que a cobertura deve prevalecer em qualquer circunstância. Pois bem, vamos realçar também os artigos 422 do Código Civil, o artigo 6º, que já realçamos no tópico anterior, inciso 5º, e o 51, inciso 4º do Código de Defesa do Consumidor, para dizer que, sim, a surrétio, a proibição, o comportamento contraditório, as legítimas expectativas, enfim, elas devem ser analisadas. E se forem constatadas, devem prevalecer sobre a cobertura obrigatória, sem dúvida alguma. Vamos trazer aqui algo extremamente relevante, extremamente importante, uma reflexão. Recentemente, em 5/6/2023, o Superior Tribunal de Justiça julgou o agravo interno no RESP 1896776 de São Paulo. Eu peço toda a humildade do mundo que o acórdão deste recurso seja lido, seja analisado. Por quê? Porque vejamos bem, acredito que ninguém discorde que as normas secundárias, os pareceres técnicos, né, enfim, são hierarquicamente inferiores à legislação. Então, tudo aquilo que está lá no plano referencial não obrigatório do artigo 10 da Lei de Plano de Saúde, na minha visão, tem muito mais força normativa do que um parecer técnico da ANS. Pois bem, então, acreditando nisso, eu chamo a atenção para este recurso citado, 1896776 de São Paulo. Por quê? Porque a surrectio, a boa-fé objetiva, o venir contra factum próprio, ele prevaleceu em uma circunstância onde estava sendo deferido por 1 ano apenas, 1 ano, ou seja, aqui nós temos o dobro, né? A causa em concreto tem o dobro de tempo, mas estava sendo deferido por 1 ano um medicamento de uso domiciliar, que a gente sabe que não é de cobertura obrigatória, porque está lá no artigo 10, inciso 6º da Lei 956 de 98. Ou seja, se o STJ foi capaz de afastar a cobertura não obrigatória que está contida na lei para prevalecer, então, a boa-fé objetiva, a vedação ao comportamento contraditório, enfim, como pode prevalecer aqui um parecer técnico da ANS, que é hierarquicamente inferior à legislação, a Lei 956 de 98. Então, este é um ponto de reflexão que gostaríamos de propor aqui no tópico 2 dessa sustentação oral. Tópico 3, o tal TAC realizado entre a Unimed e o Ministério Público. Bom, vamos lá. A Unimed cita
ao tempo todo isso, né, esse tal TAC, porque diz que esse tal TAC, então, teria evitado a surpresa, né, os cancelamentos abruptos. Não, não evitou. Primeiro porque o TAC foi firmado entre o Ministério Público e a Unimed, não entre as pessoas que individualmente e sob a sua própria autonomia da vontade, né, no âmbito particular, tem um contrato com a Unimed. Então, se a Unimed firmou alguma coisa com o Ministério Público, as partes não têm nada a ver com isso. E eu vou ser bem objetivo aqui. O Ministério Público, ele foi cuidadoso com isso. Lá no TAC, no item 3 e no item 5 do TAC, né, cláusulas 3 e cláusula 5, essas duas cláusulas demonstram isso. Primeiro, a cláusula 3 diz que as obrigações assumidas no TAC, elas não isentam a operadora de cumprir a legislação, as regras, né, até mesmo normas secundárias. Então, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, né, a tradicional doutrina sobre o tema, como, por exemplo, a questão da surrete, do comportamento contraditório, enfim, que são institutos tradicionais utilizados no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, a cláusula 3 diz isso. Ela diz, olha, a gente está firmando um TAC aqui, mas vocês não estão isentos de individualmente cumprir essas obrigações. E o tópico 5, né, a cláusula 5, ela é ainda mais objetiva, porque ela diz assim, olha, a gente está firmando aqui um termo de ajustamento de conduta, mas nada impede, nada obstaculiza que as partes busquem individualmente os seus direitos. E, obviamente, se elas não se enquadrarem, né, e aí volto um pouquinho no distinction aqui que fiz anteriormente, se as partes não se enquadrarem numa situação em que elas estão batendo as portas da operadora neste momento para buscar o atendimento, e aí sim poderia ser cancelado, mas ao contrário, nós estamos em uma situação em que a gente busca manter ou reestabelecer, porque já havia sido deferido anteriormente e já vinha sendo prestado por um longo período, então vocês busquem isso individualmente. A gente não tem como fazer um filtro aqui, né, inúmeras pessoas para saber quem é que vai buscar o restabelecimento, a manutenção e quem é que está batendo agora as portas da operadora para conseguir esse tratamento. Então, o Ministério Público foi cuidadoso a respeito disso. Mas ainda que não tivesse sido, seria um absurdo fazer com que esse TAC tivesse tamanha influência nos direitos particulares, individuais, enfim, dessas pessoas. Por quê? Porque o artigo 81 e 91 do Código de Defesa do Consumidor vai dizer que o Ministério Público, ao trabalhar na área coletiva, ele precisa proteger os interesses dos consumidores. E não há nenhuma proteção do interesse do consumidor em ignorar aqui o fato de que havia 2 anos e 5 meses de tratamento. E ainda que tivesse sido protegidos os interesses dos consumidores, a gente sabe que o Código de Defesa do Consumidor está lá no 81 e 91, parte consumidora, ela não é obrigada a se submeter às regras da proteção coletiva. Ela pode muito bem, individualmente e sob o seu próprio risco, enfim, tentar individualmente, então, processar aquela situação que está sendo, né, ou tentada a proteção na esfera coletiva. Então, é isso. O TAC não tem influência neste processo. E, por fim, né, a proposta de um pré-questionamento. Claro que talvez esse pré-questionamento seja mais relevante em uma eventual apelação, mas não deixa de ser importante aqui. Por quê? Porque é preciso que este tribunal responda, caso prevaleça a argumentação do plano de saúde, né, o que é que está sendo determinante para isso. Ou seja, o desprovimento está sendo porque o tempo é insuficiente. Nós temos aqui 2 anos e 5 meses. Não, para configurar a surrect, a boa-fé objetiva, etc., né, 2 anos e 5 meses é insuficiente. A gente precisa de 3, a gente precisa de 4, de 5, enfim. É isso que está prevalecendo? Ou a cobertura obrigatória prevalece sobre qualquer circunstância? Não importa se a pessoa está há 5 anos tendo um atendimento, há 1 ano, há 2 anos, 3 anos, se sobrevir, né, de forma posterior uma norma técnica da ANS dizendo que não é cobertura obrigatória, então prevalece isso e pouco importa a execução contratual. É isso? Então a gente precisa que esse pré-questionamento seja realizado, que essa pergunta seja respondida pelo tribunal. Agradeço a todos e pugno, então, pelo provimento deste recurso em sua inteireza. Muito obrigado.